tema de hoje fala sobre reconhecendo as emoções. E quem aqui é pouco entendido sobre emoção? Afinal, todos nós temos muitas coisas a falar sobre as emoções. Todos nós vivemos emoções o tempo todo. E eu quero começar contando uma história para vocês, porque eu sei que todos gostam de história e a história é uma coisa que conecta. E quando eu ouvi, eu tive a oportunidade de ouvir pela primeira vez a história desse psicólogo, eu fiquei encantada com a história dele, a história de Steven. E eu fiquei encantada porque ele é uma dessas pessoas que trazem muitas emoções para a realidade. Ele faz com que suas emoções sejam positivas e ele desbravou a possibilidade de poder dividir com a gente e ao curar as suas emoções, ao trabalhar as suas emoções, também trazer a possibilidade de que a gente pudesse trabalhar com as nossas emoções. Aos 29, 27 anos, mais ou menos, o Steven, ele teve a primeira crise de pânico dele. E ele também tinha agorafobia, ele teve agorafobia, o medo de ficar assim em ambientes muito abertos ou até em ambientes muito fechados. Na verdade, o medo dele era de passar mal em algum lugar que ele não pudesse ser socorrido. Isso é um drama, porque imagina, ele é um psicólogo, de repente, logo após um processo de divórcio, começa a sentir essas coisas, passa mal e se perceber não conseguindo ter aquilo que a gente entende que são os controles das emoções. E isso foi um divisor de água na vida dele. Ele ficou por 2 anos sofrendo, e isso o atrapalhou de forma que ele não conseguia pegar o elevador, ele não conseguia falar ao telefone, muito menos participar das reuniões, começou a atrapalhar até o seu trabalho, o seu atendimento. Sua vida ficou completamente desorganizada por conta das suas emoções. E ele, como psicólogo, ficou muito mobilizado. E uma coisa interessante, uma coisa que ele aprendeu e que ele veio trazendo nesse livro dele. O livro é um livro muito interessante que diz: saia de sua mente e entra em sua vida. Esse é o nome do livro, Saia da Sua Mente e Entra em Sua Vida. É um livro fantástico, oriento a todos vocês a lerem, comprarem, ler, porque vale muito a pena e dá para todo mundo ler e ter um entendimento assim e um aprendizado muito grande. E ele fala o seguinte: nós vivemos no mundo, no momento, né, onde tudo tem um padrão de perfeição, onde tudo corresponde a um controle. É como se a gente tivesse que ser, né, o mais apresentável, logo ele sendo psicólogo também ele teria que dar muito conta das suas emoções. Enfim, ele começou a ser julgado por isso, começou a se julgar por isso, e isso começou a trazer várias questões para a vida dele. Mas várias disfunções. Muitas vezes nós estamos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e a gente passa por algumas dificuldades, e a gente passa por algumas limitações e não sabe lidar. E ele também passou por essas limitações e ficou completamente sem saber como lidar. E como era fácil para ele ajudar as pessoas a lidarem com as suas emoções, mas ele, sendo um profissional da psicologia, não conseguia lidar com as suas próprias emoções. E aí começou a saga dele, em função de poder se ajudar e em função também de poder ajudar tantas outras pessoas. E nesse meio tempo foram 2 anos de muita busca, 2 anos de muito sofrimento, 2 anos de muita inquietação, de muitas perguntas. Foram 2 anos muito difíceis para ele, muito difíceis. E ele entendeu que a maior complicação é porque ele entendia que a felicidade, ele ainda como terapeuta, mas ele entendia, era cobrado como se a felicidade fosse algo perfeito. Nós temos essa ideia, né? Nós não estamos felizes porque a gente não está sorrindo, não está agradável o tempo todo, não está tudo muito bom, gostoso o tempo todo. E nós compramos essa ideia de que tudo tem que estar bem o tempo todo. As pessoas também compram a ideia de que a gente precisa estar forte, que a gente precisa estar com saúde, que a gente precisa estar feliz o tempo todo, que a tristeza ela não pode acontecer, que o medo também não pode acontecer, ou enfim.
a nossa sociedade, ela estimula muito essa ideia de que a felicidade, ela é carregada de prazer o tempo todo, de alegria o tempo todo. Isso não é a realidade da vida. E por mais que a gente saiba disso, parece algo que está dentro da gente, né? É um conceito realmente distorcido. E a gente começa a acreditar que a felicidade é uma ausência da dor. Concordam? Então, esse psicólogo americano, Steve, o que ele fez? Ele começou a trabalhar no reconhecimento das suas emoções e começou a perceber que o maior problema estava nas expectativas que as pessoas tinham sobre a felicidade e na própria expectativa que ele tinha sobre felicidade. Ele estava saindo de um relacionamento, ele estava saindo de um momento difícil, de uma perda, e quem aqui não passa por perda? E quem aqui não passa por dificuldade? E ele começou a pensar o seguinte: não existe essa ausência completa de dor. Né? Nós estamos vendendo fórmulas erradas de pensar. Ah, você precisa estar feliz, você precisa estar bem, você precisa estar sorrindo para a vida. E, na verdade, é uma forma muito infantil e não verdadeira, não real. Porque é óbvio que a gente precisa estar se alimentando e nutrindo de coisas positivas. Mas é importante entender que a dor faz parte da vida. E faz parte, e é a dor que traz para a gente vários aprendizados, vários ganhos, vários crescimentos. Então, esse conceito distorcido da dor fez com que ele entendesse que a gente cria, a gente tenta preencher vários episódios da nossa vida com coisas que são muito efêmeras, com coisas que são muito passageiras e com coisas que, na verdade, o que elas são? Elas são ilusórias, elas não são reais. E a gente passa a agir de acordo com a expectativa cultural, com a expectativa do meio, com a expectativa que não é real, não acolhendo a nossa dor, não acolhendo a nossa tristeza, não acolhendo as nossas emoções. O que são emoções? São emoções, são nossos sentimentos, são as sensações. Então a gente tem sensações e emoções, né, digamos assim, boas, negativas, e temos as positivas. E há espaço na vida para as duas, tanto as negativas quanto as positivas. E a gente tende a meio que condenar, né, esses nossos sentimentos negativos, evitar esses sentimentos negativos, meio que não querer ter os sentimentos negativos, quando esses sentimentos negativos, eles devem sim serem vividos na intensidade da sua necessidade. O que a gente quer dizer com isso? Né? Não é quer dizer que a gente vai morrer ali em função, não, queremos sofrer, queremos viver intensamente, se entregar, porque quem aqui não passou, digamos assim, por uma gaia, né? Por um chifre? Quem aqui não passou por uma perda de um relacionamento? Quem aqui não passou por uma perda de um emprego e se sentiu super mal, super triste e vários dos seus gatilhos ficaram acionados? Quem aqui? Todos nós, certo? Concordam? Todos passamos por dificuldades, todos passamos por provações, todos passamos por esses momentos que fazem parte da vida. E esses momentos são tão importantes quanto os momentos felizes, como os momentos alegres, quanto os momentos divertidos, que a gente entende que é feliz, né? Que a gente entende que é aquela coisa que a gente está o tempo todo em êxtase, o tempo todo eufórico, e isso não é a verdade. Isso é uma história contada. É mais uma das histórias de Alice no País das Maravilhas. Só que nós não vivemos nas maravilhas. Então a gente adoece por falta de quê? Por falta de prazer. Porque, na verdade, a gente precisa descobrir, né? A gente precisa descobrir o que nos dá alegria, o que nos dá prazer. E não ficar nessa de ficar fugindo das nossas emoções negativas, de ficar o tempo todo tentando não lidar com isso, que esse é o problema. Quando a gente tenta não lidar, o que acontece? A gente evita. Então a gente conhece pouco sobre a gente, conhece pouco sobre aquilo que está acontecendo. Então ele fala o seguinte, que muitas das vezes a gente procura resolver as nossas dores, os nossos medos, as nossas ansiedades aí na bebedeira, pegando todas, comendo todas, fazendo todas, aprontando de todas, com a ilusão de que esses momentos assim eufóricos, esses momentos
dão prazeres momentâneos, eles vão realmente trazer a felicidade, e no dia seguinte a gente vê que não é nada disso, que na verdade essa é uma proposta muito infantil, uma proposta que foi vendida, né? Praticamente foi doada, a gente comprou isso e a gente acaba não conseguindo lidar com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com os nossos momentos de tristeza e com tantas outras coisas que poderiam ser de grande aprendizado e trazer muitos momentos de alegria se a gente aprender a viver e aprender a conviver e entender que faz parte da vida, é natural.